A lenda da Gruta da Lapinha de Lagoa Santa. Ana tinha ouvido histórias sobre a Gruta da Lapinha desde criança. Segundo os moradores mais velhos de Lagoa Santa, havia algo ancestral e sombrio nas profundezas da caverna, um lugar onde vozes sussurravam segredos obscuros para aqueles dispostos a ouvir. Em uma tarde nublada de novembro, Ana e seus amigos decidiram explorar o local, atraídos pelo fascínio de enfrentar o desconhecido. Apesar das advertências dos moradores, a curiosidade deles falou mais alto. Ao entrarem na gruta, notaram que a luz diminuía drasticamente a cada passo. A única iluminação vinha das lanternas que carregavam. As paredes de calcário brilhavam com uma umidade constante, refletindo sombras estranhas que pareciam se mover com vida própria. Ana sentiu um calafrio quando viu algo no fundo de um dos túneis, um leve brilho avermelhado, que parecia pulsar como um coração batendo no escuro. Eles seguiram em direção ao brilho, fascinados e assustados. Quanto mais se aproximavam, mais intensa parecia ser a sensação de que estavam sendo observados. Uma névoa espessa e fria começou a se formar ao redor deles, tornando o ar cada vez mais pesado. Os sons ecoavam pelas paredes, e a própria respiração deles parecia ampliada, como se houvesse uma presença invisível ao redor. Ao chegar ao fundo do túnel, encontraram uma formação rochosa que lembrava uma figura humana. Parecia uma estátua, mas Ana teve a estranha impressão de que os olhos esculpidos a observavam. Isso é só uma coincidência, nada mais, pensou, tentando acalmar-se. Mas logo percebeu que estava errada. Uma voz suave e sibilante preencheu o ar, vinda da estátua. Vocês foram escolhidos, sussurrou a voz, reverberando pelos corredores da gruta. Os amigos trocaram olhares nervosos, sem saber de onde vinha aquele som. Ana tentou localizar a fonte, mas a voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se as paredes estivessem vivas. Saiam daqui, antes que seja tarde demais, alertou a voz, mas o tom parecia mais uma ameaça do que um aviso. Um dos amigos, Lucas, riu nervosamente. Alguém está pregando uma peça em nós, disse ele, tentando soar despreocupado. Mas Ana sabia que havia algo de errado. A atmosfera na gruta estava carregada, como se uma força invisível os pressionasse para dentro. Mesmo assim, eles seguiram adiante, incapazes de resistir ao fascínio pelo desconhecido. Conforme exploravam, Ana percebeu que a gruta parecia mudar. Cada vez que olhava para trás, os túneis pareciam ter se transformado, como se a caverna estivesse tentando engoli-los. A sensação de claustrofobia começou a se intensificar, e, embora estivessem juntos, ela se sentia cada vez mais isolada. Sentiu-se prisioneira de algo que mal conseguia compreender. Quando viraram uma esquina na escuridão, depararam-se com uma figura encapuzada. Estava imóvel, mas havia algo nela que parecia viva, um magnetismo sinistro que os paralisou. Era difícil enxergar seus detalhes no escuro, mas os olhos, dois pontos de um brilho profundo e sobrenatural, atravessavam a escuridão. Ana sabia, em seu íntimo, que aquele era o guardião da gruta. Sem dizer uma palavra, a figura levantou a mão, e as lanternas dos jovens começaram a falhar, como se uma força invisível drenasse a energia delas. O pânico se espalhou entre o grupo. Lucas tentou se mover, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Um riso baixo e gutural ecoou pela caverna, preenchendo o ar com um som que parecia vir das profundezas da própria terra. Ana reuniu coragem para falar. Quem é você? Perguntou com a voz trêmula. A figura inclinou levemente a cabeça, e um sorriso sinistro se formou no que parecia ser seu rosto. Eu sou o protetor desta terra, a essência da gruta. Vocês, invasores, não deveriam estar aqui. A voz era pesada e arrastada, cada palavra parecendo uma sentença. Ao tentar dar um passo para trás, Ana percebeu que uma corrente invisível parecia segurá-los. A figura misteriosa se aproximou mais, seus olhos hipnotizantes prendendo a atenção de todos. Há séculos, os curiosos e corajosos vêm a esta gruta, mas poucos saem daqui com suas almas intactas, continuou a voz. Vocês desafiaram as leis ancestrais ao adentrar em meus domínios sem permissão. Nesse momento, Lucas começou a gritar e tentar fugir. Ele tropeçou nas pedras úmidas,
mas, antes que pudesse se levantar, a figura estendeu a mão em sua direção, e uma sombra viscosa surgiu ao redor dele, envolvendo-o como uma névoa escura. Em segundos, Lucas desapareceu. O restante do grupo assistiu, impotente e aterrorizado, sem saber o que fazer para escapar. A figura se virou novamente para Ana e os outros, com um olhar que misturava compaixão e desdém. Este lugar não é para os vivos, mas para os que já partiram. Vocês precisam escolher, abandonar seus espíritos aqui ou encontrar o caminho de volta antes que seja tarde. Com um gesto brusco, a figura desapareceu, deixando-os em uma escuridão ainda mais densa e aterrorizante. Sem mais a presença ameaçadora da figura, o grupo recuperou o movimento, mas o terror os dominava. Ana, com o coração acelerado, reuniu forças para orientar os amigos. Precisamos sair agora, disse ela em um tom firme, tentando manter a calma. Guiados por um instinto de sobrevivência, começaram a correr pelos túneis, mas a gruta parecia se estender e distorcer. A cada curva, os corredores da caverna pareciam diferentes. Estavam desorientados, e o peso da escuridão os envolvia mais a cada passo. Ana começou a ouvir sussurros, não da figura misteriosa, mas de vozes diferentes, que pareciam chamar seu nome. Ana! Ana, por que você veio até aqui? Elas soavam como ecos de almas antigas, aprisionadas no coração da gruta. Um a um, os amigos desapareceram. Ana ouvia gritos distantes, que se perdiam nos túneis escuros, como se a caverna os engolisse sem deixar rastros. Ela tentou correr mais rápido, mas a sensação de que algo a perseguia tornou-se insuportável. Olhou para trás e viu sombras ondulando pelas paredes, tomando formas horríveis que a aterrorizavam. Quando finalmente encontrou a entrada da caverna, Ana percebeu que era a única sobrevivente. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, saiu da gruta, respirando o ar fresco da noite como se estivesse escapando de um pesadelo. Mas ao olhar para trás, notou que a entrada da caverna parecia sorrir para ela, como se soubesse que, apesar de ter escapado, algo dela ficará para trás. Desde aquele dia, Ana nunca mais foi a mesma. Os sussurros da gruta a seguiam, mesmo fora dela. Em noites silenciosas, podia ouvir Lucas e os outros chamando seu nome, como se ainda estivessem presos lá, esperando por seu retorno. Aos poucos, percebeu que sua alma havia sido tocada pela escuridão daquele lugar, deixando uma marca que jamais poderia apagar.